palavra de Deus comigo, que está lá em Mateus capítulo 3, no versículo 1. Nós vamos falar de João Batista, profeta, o último profeta da Bíblia. De todos ele foi o maior, porque ele veio preparar o caminho do Messias, do Cristo. E ele diz aqui em Mateus 3:1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém, Senhor. Obrigado por essa palavra santa, gloriosa. Fala conosco, Espírito Santo, nesse lugar. Venha nos corrigir, endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos através da palavra nessa manhã. A começar por mim, Senhor, nesse púlpito. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a voz de trovão, a voz de muitas águas, a voz que abala os montes, a voz que faz aplanar todos os vales. Oh, rebalabachei, carabás. Fala conosco, Senhor. Nós somos os profetas desse século. Nós somos os profetas do século 21. Oh Pai, levanta nesse lugar João Batistas. Levanta nesse lugar João Batistas, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Glória a Deus. Querido, Deus sempre, desde Adão até nós, Deus sempre levantou homens e também levantou mulheres, profetas e profetisas, para falar em seu nome, para preparar o caminho, para avisar, para exortar, para mostrar o caminho da queda antes que ele viesse. Nós conhecemos muito bem isso no Velho Testamento. O povo de Israel, o povo escolhido, Deus sempre estava levantando profetas. Nós vemos tantos profetas que foram levantados para dizer: ó Israel, ó, não vá para esse caminho, vocês estão se dobrando a outros deuses, vocês não estão cuidando dos órfãos, das viúvas, vocês estão injustiçando os pobres. Olha, o Senhor virá. O Senhor vai fazer com que vocês sejam tomados e levados dessa terra. Então eles estavam sempre avisando, mas o povo não ouvia, ou a maioria não ouvia. E como João Batista foi o último profeta, Deus ainda hoje precisa de profetas. João Batista, ele era tido como precursor. Eu até coloquei uma passagem que está lá em João 3:28, que fala disso, né? Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o precursor. O que é o precursor? É aquele que vem antes de alguém importante, avisando que esse alguém importante virá. Então João Batista, a função dele foi dizer: olha, eu venho aqui pedir para vocês ir se arrependendo e endireitando o caminho de vocês, porque o Messias está chegando, e ele vem com o reino dos céus apresentar para vocês o reino de Deus tão esperado. E ele avisava, e ele confrontava os religiosos da época. Então, querido, o que Deus está precisando hoje? João Batista, ele era precursor do rei. O rei está vindo, precisamos nos arrepender. Qual que é a mensagem que nós devemos pregar hoje aí fora? Agora não é mais o rei vai vir.
Agora o rei vem voltando. A nossa mensagem agora é falar da volta de Jesus. João Batista estava falando daquele que ninguém conhecia, mas estava ali encarnado. Agora nós sabemos que ele já veio, morreu e ressuscitou. Agora a nossa mensagem para todo mundo: olha, ele está voltando. Prepare-se. É a mesma mensagem, querido. Só mudou que agora Jesus vem voltando para buscar a igreja, arrebatamento. É a mesma mensagem, só que agora nós continuamos falando sobre o arrebatamento. Perdão, sobre arrependimento. Vamos nos arrepender, vamos preparar o nosso coração, porque Jesus vem voltando. Nós somos precursores, preparando a vinda do Senhor Jesus. Abre comigo lá, Mateus 25, você está aí no Mateus, né? Eu gosto muito dessa passagem das 10 virgens. Mateus 25, 1. Como profetas, querido, nessa geração, nós temos que ser precursores. Nós não estamos aqui para passear. Nós não nascemos no mundo, querido, para passeio, para curtir. Nós estamos aqui com uma função de profetas, preparando a volta do Senhor, preparando o coração das pessoas para receber a volta do Rei, que vem nos céus. Amém? Aí diz assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e às vós outras. Ides ante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. São 10 virgens, queridos. São virgens. Só que só 5 estavam preparadas para a volta. Só 5 traziam azeite. Qual que é a nossa mensagem hoje? A nossa mensagem é desse personagem que está ali, que ninguém sabe quem é, e gritou: ei, o noivo vem vindo. Somos os precursores, aqueles que gritam, aqueles que estão falando, aqueles que estão levando a mensagem. Gente, para com isso, vamos parar de brincar, vamos parar de pecar, vamos levar Deus a sério, vamos levar a palavra a sério, porque Deus tem nos levado a sério. Amém? E ter essa mensagem, querido, de avisar as nécias que precisam ter azeite, que precisam ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo para a volta de Jesus. E quando tocar a trombeta nos ares, só sobe quem está selado, querido. E a garantia que nós vamos subir é o penhor. A palavra diz que o Espírito Santo é o penhor que está em nós. O penhor é para nós, viu? Não é para Deus. O selo é para Deus, porque Deus olha e vê quem está selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo, mas também ele é um penhor. O penhor é a garantia para nós. Ele é a garantia que, como Jesus saiu do túmulo, está nós também vamos ressuscitar. Amém? Essa mensagem que nós temos que levar para as pessoas. Gente, Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. O mundo está pregando para nós. Você sabia que o mundo prega para nós, querido? A gente olha os noticiários, a gente olha as coisas que estão acontecendo tão rápido, as leis que estão mudando para se adequar ao reino do anticristo que vem aí governar. Tão rápido está acontecendo isso. O próprio mundo está pregando para nós sem saber. Igreja, Jesus está voltando. O próprio pecado se multiplicando está dizendo para nós: Jesus está voltando. Amém?
E nós possamos ser esses profetas, querido, do século 21, arrojados. Não aqueles que estão dormindo, não aqueles que estão assistindo, não aqueles que estão neutros, também, né, não participa, mas também não fala nada. E o problema, né, como muitas pessoas falam, não é o barulho que o mundo faz, mas é o silêncio que a igreja tem, né? A igreja anda muito acalada e nós precisamos falar, querido. Amém? As leis, não sei se você tem percebido, todo mundo, e até no Brasil, o diabo tem tentado fazer leis para calar a boca dos profetas. Tem tentado fazer lei para você não falar mais nada do pecado. Você tem que concordar. O pecado, cada um tem que fazer o que quer e está tudo certo. As leis vão para isso. Só que quem tem um espírito de profeta, querido, não cala a boca, não. Fala a verdade. Aí no Mateus, vamos voltar lá. Mateus 3. O precursor, ele tem uma mensagem, querido, é de arrependimento. Naqueles dias, 3:1, João Batista pregou, né, apareceu pregando no deserto, Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O versículo 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Mateus 5, 13 e 14, vós sois o sal da terra. E depois vai dizer o 14, vós sois a luz do mundo. A luz tem que brilhar e o sal tem que salgar, tem que dar testemunho, tem que mostrar, tem que indicar às pessoas que ninguém entra no céu sem começar-se por arrependimento. E a palavra arrependimento do original grego é metanoia, que significa mudar de pensamento, mudar de mente. E quantos crentes que estão dentro da igreja com a mesma mente que veio lá de fora, não teve metanoia, não teve arrependimento. Porque quando se muda o pensamento, se muda os hábitos. E isso não é lavagem cerebral, querido. Cerebral não existe. Isso não é lavagem, isso é Bíblia. É a palavra da vida. Apesar que, se as pessoas quiserem dizer que isso é lavagem cerebral, querido, quem tem os pensamentos do mundo, então foi lavado também lá fora. Só que lá lavado pela lama, aqui lavado pelas águas. Amém? Na realidade não deixa de ser uma lavagem pela água. A água que é a palavra. Então tem que haver metanoia em nós. Tem que haver mudança de pensamento para que os hábitos sejam mudados. E eu tenho que pregar arrependimento se eu já arrependi. E Deus precisa de profetas pregando arrependimento para as pessoas. Arrependimento do quê? Arrependimento da fofoca, da ira, falta de perdão, pornografia, da maldade, da inveja, da avareza. Tudo isso aí nós temos que ir arrependendo, mudando o pensamento. Se eu era avarento, eu mudo o pensamento, agora não sou, agora o meu dinheiro eu aplico no reino, eu devolvo, eu ajudo as pessoas, eu não tenho mais prisão com o dinheiro. Então nós temos que ir mudando, querido, e pregar às pessoas: arrependam-se, muda, você precisa mudar. Essa é a pregação que nós temos que falar lá na escola, no trabalho, com os vizinhos. Querido, você precisa mudar. O caminho não é por aí. Todo caminho leva a Deus. Que leva a Deus. Todo caminho, querido, leva para o inferno. Mas só um leva a Deus. João 14,6. Eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. O Buda é outro, o Maomé é outro, e sei lá quem mais aí. Ele diz eu sou o caminho. E ele vai ser bem claro depois: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é a palavra que nós temos que pregar. Nós temos que ser bem claro com as pessoas. Se elas vão acreditar ou não vão, querido, o problema já não é nosso. O profeta, a função dele é falar, não é convencer. Ele só fala, quem convence é o Espírito Santo. Você fala e deixa a pessoa com o coração dela e a consciência dela. Se um dia ela morrer e não aceitou essa palavra de salvação e ela for para o inferno, e haverá o juízo do trono branco, ela terá que se comparecer diante de Jesus, ela já vai chegar sabendo por que ela foi condenada. Ela vai ter a memória e ela vai lembrar: um dia me falaram e eu não quis
me arrepender. Um dia um profeta de Deus falou. Amém, querido? Seja um profeta de Deus. Diz para quem está do teu lado, seja um profeta de Deus. Querido, qual que era a mensagem dele? Você pode ver que os profetas, normalmente as pessoas não gostam muito dos profetas, no sentido do ministério profético. Porque os profetas, eles não têm muita... Eles não rodeiam muito para falar, eles falam o que tem que falar, não é? O que ele diz aqui, o João Batista, no 3:10? Ele vai falar para todo aquele pessoal lá. Ó, já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele falou o que tinha que falar. Gente, eu estou falando, se vocês não quiserem arrepender, o machado está posto à raiz. Não produziu fruto, não tem misericórdia. É lançado no fogo. Porque a palavra está sendo pregada e a pessoa não quer produzir fruto, é porque ela não quer. Então, de consciência, ela rejeitou. Então, essa árvore vai ser lançada no fogo. Então, o profeta, ele não tem a nossa mensagem não pode também muito ficar só apaziguando, querido. Não, vai assim, tá bom assim. Olha, Deus é misericórdia, Deus é graça. A gente tem que ser claro. Aí eu não acredito no inferno, o problema é seu, né? Vai um doido pular do 10º andar e diz, eu não creio na lei da gravidade. Só porque ele não crê, ele vai pular, ele vai ficar flutuando? Ele vai cair crendo ou não crendo. A lei da gravidade existe. Você fala às vezes, você pode pregar às vezes para um cabeçudo dizendo, rapaz, sai desse mundo do crime e das drogas. Todo mundo que entrou no crime, entrou na droga, não envelhece, morre cedo. Você não vê ninguém se aposentando e diz, trafiquei a vida inteira, cheirei a vida inteira e vou morrer feliz. Não tem isso, morre tudo cedo. Mas você fala para os cabeçudos, eles acham que ele vai ser a Coca-Cola do deserto, né? Ele vai ser aquele que não vai acontecer com ele. Aí eu não acredito, o cara vai e continua, daqui a pouco você ouve a notícia, fulano de tal foi baleado numa troca de tiro. E quanto nós já não conhecemos? Então, querido, prega. Se as pessoas querem acreditar no inferno, não quer. Se elas não querem acreditar também no céu, porque tem gente também que não acredita no céu, que não acredita em Deus. Fala que não acredita em Deus, mas quando você fala de Deus, eles ficam tão bravos, dá vontade de falar, mas você está bravo com uma coisa que você não acredita? Então, por que você está tão bravo assim? É que Deus incomoda. Deus incomoda. Então, querido, o profeta, ele não tem uma mensagem assim, muito de ficar apaziguando. Não estou dizendo que você tem que chegar a ser estúpido, não é nesse sentido, mas ser sincero. Você pode, com todo o amor que você tem, com as palavras mais doces, ser sincera. Ser sincero. A mesma cruz que salva, ela também condena. É ou não é? A cruz de Cristo ela não nos salvou, não nos salvou? Sim ou não? Salvou. Só que se você não crê nela, ela também te condena. Quem crê em mim, está salvo. A Bíblia diz lá em João 3. Depois o 17 e o 18. Quem, porém, não crê, já não vai ser, já está condenado. Então a gente tem que levar a cruz, tem que levar a salvação, tem que levar a misericórdia, e como um profeta de Deus ser muito claro. Se você não se arrepender, se você não mudar de vida, infelizmente, vai ser cortado. Amém? O profeta tinha essa mensagem, querido. E essa mensagem era pregada onde? Nos palácios, nas verdes campinas. Aonde que ele pregava a mensagem dele? No deserto. Deserto fala do quê? De separação, vida consagrada. O profeta vai ser sempre uma pessoa estranha. Só que muitos, por esses estranhos e estranhas, receberão a salvação. E às vezes parece que você está no deserto, né? Você fala e parece que todo mundo está em outro mundo, só você está no deserto falando e gritando. Mas querido, não para de falar, não para de testemunhar. Você é a carta viva escrita por Deus. Deixa as pessoas lerem o evangelho em você. Deixa as pessoas ver que você se arrependeu e eles também precisam se arrepender. Mas é uma vida solitária. Às vezes na nossa família, na parentela, parece que a gente está tão deslocado, né? Fala de dependência total nesse deserto. É assim que nós temos que viver como profetas, querido. Amém? Nós só poderemos pregar o verdadeiro evangelho separado do mundo.
Deserto fala de separação. Eu poderia usar até uma outra palavra, ilha, né? O que é uma ilha? É um pedaço de terra perdido no oceano, separado de todo o continente. E às vezes nós vivemos nessa ilha, nesse deserto. Parece que a gente fala uma língua e todo mundo fala outra. Parece que a gente pensa uma coisa e todo mundo pensa outra. Mas essa é a função do profeta. Levar as outras pessoas a pensarem conforme a palavra, conforme aquilo que você crê. Amém? Querido, é muito gostoso, né? A gente falar dos nossos direitos, das promessas. E é bom, nós temos direitos e promessas na palavra, não podemos abrir mão delas. Mas o Senhor também quer que a gente comece a igreja a assumir os nossos deveres. Como profetas de Deus, começar a falar, a testemunhar, a mostrar a luz que existe dentro de nós, que é Jesus. Jesus não pode ficar escondido, querido. Você não é o James Bond, né? O agente 007, secreto do Senhor. E você vai chegar no céu e dizer: o Senhor, ninguém soube que eu era crente. Oh, glória! E Deus vai falar: oh, desgraça, é para todo mundo saber. Quer dizer, nem sei se uma pessoa dessa sobe, né? Sabe aquela coisa de não querer mostrar o Cristo que está em você, para você não se complicar. Querido, mostra Jesus. Quando as pessoas falaram assim para você: você é crente? Você vai dizer: você não é? Você não sabe o que você está perdendo. Apesar que hoje, querido, está virando moda ser crente, mas não ser crente de verdade. Essa coisa, sou evangélico, também sou. A prostituta é, os cantores da vida é, todo mundo é agora. Mas crente de verdade não é, você pode ter certeza. Aí confunde toda coisa. O versículo 4, querido, vamos andar aqui. O que mais que fala? Aí fala assim, capítulo 3, versículo 4 de Mateus. Usava João o quê? Ternos, finas roupas de rei. O que ele usava? Vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Primeira coisa que eu vejo aqui é que era uma roupa, querido, muito resistente. Se ele usasse qualquer roupa lá na vida que ele levava como profeta no deserto, ele ia ter que ficar trocando de roupa o tempo todo. Ele pegou aquelas vestes de pelo de camelo com um cinto de couro. Vestes resistentes. O que fala, querido? Fala de nós como profetas ter esse ministério resistente, que resiste à imoralidade, que resiste o pecado, que resiste os religiosos, que são pessoas que estão aí para resistir o mal que tenta nos atacar, que tenta atacar o evangelho. Fala de pessoas resistentes. Tem gente que é assim. Ele é tão fraco na fé que quando ele vai pregar para um ateu, ele vai pregar com o ateu, ele sai ateu. Ele vai pregar para um espírita, ele sai espírita. Ah, é verdade, as pessoas reencarnam. Eu não tinha nada para pensar nisso, rapaz. Aí ele vira espírita. Querido, você tem que saber da sua fé, você tem que ter certeza. Jesus é ou não é o Salvador? É ou não é o único? Ressuscitou ou não ressuscitou? Vem buscar ou não vem buscar? Entendeu? Para que você possa resistir. E a palavra de Deus imperar. E a pessoa olhar para você e não ter o que falar. Porque a própria verdade é que liberta. E nós temos que ter essa verdade em nós, querido. Esse manto. O que mais que fala as vestes? Fala também de simplicidade. Querido, essas vestes eram vestes simples. Qualquer pobre podia ter uma pele de camelo com um cinto. É só achar um camelo para matar. Não é? Fala de vida simples. O cristão, querido, é simples. Diz para quem está do lado, o cristão é simples. Nós não precisamos de muita coisa. Quando a gente encontra Jesus de verdade, você não precisa de muita coisa. Você está feliz. Você fica feliz no pouco. Você fica feliz no muito. No muito seria fácil também, né? Mas você fica feliz em toda e qualquer situação. E você vive uma vida simples. Sem muita frescura. Jesus era simples, sim ou não? Jesus era simples. E ele não disse para a gente imitar ele? Então nós temos que ser simples.
precisa ficar se preocupando com as coisas aí do mundo, querido. Tem mulher que ela tem um guarda-roupa só para os sapatos. Aí você não sabe se é uma pessoa ou uma centopeia, né? Que tem 100 pés lá. Sabe, não precisa e continua comprando. É roupa, é não sei o que. Eu preciso do outro carro, parece que tem uma necessidade de mostrar que tem. Glória a Deus se você tem e dá para comprar. Mas não fica se preocupando, 2016, chega em novembro, eu tenho que comprar o carro de 2017, todo mundo precisa ver que eu estou com o carro do ano. Querido, cristão é simples. Ele está feliz e simples numa Ferrari, e ele está também feliz e simples numa carroça com um burrinho. Não muda nada, porque o que faz a diferença é o que está dentro dele. Você entendeu? É o que está dentro dele. Se ele mora num palácio, ele está feliz. E o crente, se ele mora num casebre de tábua, ele está todo feliz do mesmo jeito que o outro. Não muda nada, porque ele é simples. O profeta, ele anda com peles de camelo. Ele anda com cinto de couro. Amém? Para que Jesus seja exaltado. Glória a Deus, querido. O que mais que fala essas vestes? Fala, querido, das vestes espirituais. Nós temos que estar vestidos da glória de Deus. Qual que é a nossa veste? A glória de Deus. Adão, quando pecou, ele estava, olha que interessante, ele estava nu no jardim, antes do pecado, ele estava vestido com a glória de Deus. E ele não via sua nudez e não tinha vergonha. Quando ele pecou, ele perdeu as vestes, porque o pecado arranca as vestes espirituais do homem. Ele perdeu a glória. Quando ele pecou, ele perdeu a glória. Correu se esconder ele e Eva porque estavam com medo de Deus e ao mesmo tempo fizeram roupas porque estavam com vergonha. Porque estavam nus. O pecado arranca as nossas vestes espirituais e ficamos como nu. Aí você fala assim para mim, Deus se preocupa com vestes? Você acha que sim ou que não? Tanto as espirituais como a física. Deus se preocupa? Sim. Sim. Eu vou citar rapidinho para você, querido, algumas passagens que falam de vestes. Eu citei pouco, só para você entender como Deus fala tanto de vestes. Deus se preocupa tanto com vestes que quando ele instituiu o sacerdócio no Velho Testamento no templo, ele diz assim, olha, não pode aparecer a canela do sacerdote. Não era de mulher não, hein? Não pode aparecer a canela do sacerdote. Se eu fizesse isso aqui, naquela época eu tinha morrido. Não pode aparecer vestes. Até a lei dizia assim que não podia ter muitos degraus para subir em qualquer lugar que o sacerdote fosse subir para não que visse por baixo dele. Olha que interessante. Deus se preocupa com vestes. A glória do Senhor tem que estar em nós, cobrindo a nossa vida. Olha, rapidinho, vamos lá. Só para você entender. Eu vou lendo e você vai só prestando atenção. Deus se preocupa com as vestes? 2 Coríntios 5:2. E por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Todavia, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, está falando espiritualmente, nós temos que ter uma veste. Qual mais? Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestidos de vestes brancas. Vai chegar no céu, tem vestido. Deus se preocupa com as vestes. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Ele está falando, vocês precisam vestir. Eu me preocupo com as vestes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Porque quando nós não temos o vestido da glória espiritual em nossas vidas, por causa do nosso mau testemunho, aparece a nossa vergonha. O que é a nossa vergonha? O nosso pecado, a nossa imoralidade, a nossa falta de vergonha na cara, né? Então, tira-se as vestes da glória, querido, e aí a gente fica nu. Não temos nada. Mas quando a veste da glória está, tudo é abençoado. Apocalipse 7:8. Deus se preocupa com a veste? Aqui diz, depois dessas coisas vi,
E eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. De que jeito que eles estavam? Vestidos de vestiduras brancas com palmas das mãos. E o Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda o quê? O que você tem que guardar? As suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha, se eu fosse citar é uma pancada. Anjos de vestes brancas que apareceram no túmulo, que apareceram a Jesus, sempre vestidos, sempre decentes. Deus se preocupa com as vestes, querido. Espiritualmente, se faltar essa veste, a gente não sobe. E se a gente ganhou uma veste, a gente está bem com o Senhor e a gente peca, é como se cortasse, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo até que você está todo nu. Então, por isso que Jesus diz, conserva a tua veste. Eu venho como ladrão, você não sabe quando eu vou vir. Aí você está com as suas vestes mais ou menos aqui espiritual. Ah, tudo bem, Jesus não vai voltar agora. E se ele voltar? Ele vem como ladrão? Ele vem para raptar e roubar a igreja da terra e levar para ele? Vem como ladrão. Aí você está todo aí com uma mini saia espiritual, né, andando aí, não está nem se tocando. Jesus volta, você fica. Por isso, olhe sempre para as suas vestes. Consulte a você mesmo, julga a você mesmo. Que se nós julgarmos a nós mesmos, diz a Bíblia, ninguém precisa nos julgar. Julga você, olha para você, não estou. Preciso consertar. Preciso consertar isso, preciso perdoar ali. Preciso parar de ter inveja, preciso parar de ter ciúme, de ser possessivo e tantas coisas. Isso encurta a veste. Aí você vai, querido, só vigiando e conservando a veste. Porque se Jesus voltar, você sobe. Amém? Eu creio que você deseja subir. Glória a Deus, querido. Agora uma coisa que eu quero falar, e acho que eu não coloquei aqui, né? Mas eu não vou nem ler, porque a 2 Timóteo 3 diz assim, eu só reservei 3 coisas aqui que tem lá. Nos últimos dias os homens serão, tem uma lista, mas eu vou ler só 3. Irreverentes, o que você lembra de irreverência? Desafeiçoados, o que você lembra de desafeiçoados? E atrevidos. Uma coisa que falta para os crentes hoje, querido, é aquela coisa do 8 ou 80, né? Antigamente era uma doutrina que tinha que usar saia até embaixo as mulheres, porque se não usasse ia para o inferno. Isso não existe na Bíblia. Mas também hoje, né, era exagerado para um lado, hoje exagerou para o outro. Hoje tudo pode. Tudo pode. Nossa igreja é pequena, graças a Deus ainda, mas você vai em igreja muito grande, você vai ver gente andando ali dentro, você fala, não, acho que errou lugar, aqui não é ponto de prostituição, aqui é culto, é casa do Senhor. As mulheres com os seios que nem se tivesse uma bandeja caindo para fora, tudo apertado, mostrando calcinha, mostrando tudo, e está tudo certo, e vamos glorificar o Senhor, e vamos estar, querido, desafeiçoados, irreverentes, atrevidos. Porque sabe o que eu quero dizer agora? Que as vestes espirituais internas, dessa que eu estou falando, espiritual, ela influencia na externa. Se você tem veste espiritual interna, se você realmente é santo do Senhor, você não consegue por fora usar uma roupa irreverente. Os homens, né, que você vê, o pessoal andando para a rua, aquele short caído lá embaixo e cueca toda aparecendo, está tudo certo. E essas pessoas nem sabem, não sei se você sabe também disso, que na cadeia quem andava assim eram aqueles que eram mocinha dos bandidos. E essa moda pegou na rua e ninguém sabe, fica andando lá com os shorts embaixo. Na cadeia são as mocinhas. Ele indicando para os outros que ele está disponível a ter relação com os homens, a se doar. Querido, nós temos que ser reverentes, nós não temos doutrina, tem que ser saia. Tem que ser saia. Mas tudo tem que ser usado com decência, amém? Tudo tem que ser usado com decência. A hora que chegar o verão, querido, é roupa mais leve? É, mas não tão leve assim, né? Você vem com menos pano? Vem, mas não com tanto menos pano assim, né? Amém, querido? Sabe por quê? Você, mulher, é uma santa de Deus. Santa. E separada para o Senhor. E principalmente você que é casada, o que você tem que mostrar para o seu marido, não é para os outros.
Então usa roupa decente, roupa, né, de crente, né? Glória a Deus. Oh, glória. Alimentação, querido, para a gente encerrar. João Batista tem umas coisas meio esquisitas, né? O que ele comia? Ei, meu pai. Lá no Mateus 3,4, ele comia, a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Ô, cara esquisito, hein? Morava no deserto, usava roupa de camelo. Você imagina, o que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. De vez em quando você vê ele com um bichinho na mão, assim, ele... Deixa eu almoçar um pouco, eu vou continuar a pregação. Ia pegando lá o bichinho e comendo. Dizem que tem gosto de camarão. Nunca comi. Aliás, não sei se você sabe que o gafanhoto, né, na Bíblia, no Velho Testamento, lá em Levítico, foi deixado como alimento puro. E os judeus tinham, às vezes, o costume de comer, na falta de alimento, ou na época meio, eles pegavam mesmo e fritavam, né? O óleo quente, jogavam ali dentro e tiravam e comia. Não sei, de repente, às vezes até mais gostoso, né? Do que muitas coisas. Vou até combinar com a igreja, a gente fazer um churrasco de gafanhoto um dia aí, a noite do gafanhoto. O problema vai ser caçar esses gafanhotos, né? Onde nós vamos achar esses bichinhos? É duro, hein? Querido, o gafanhoto, ele tem 75% dele é proteína. Ele praticamente proteína, por isso que ele comendo mel silvestre e gafanhoto, ele sobrevivia, tinha tudo que ele precisava praticamente, né? Então o que o cérebro nosso precisa para funcionar? Proteína. Faltou proteína, o que acontece? A gente começa a dar uns brancos, tem que ter proteína. Então, o que fala? Fala da palavra que me dá entendimento, porque é alimento, é a mente ativada pela palavra. Quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu amo a palavra, quanto mais eu medito na palavra, mais gafanhoto está entrando para dentro de mim. Mais proteína, a minha mente espiritual, porque a Bíblia diz assim, vós tendes a mente de Cristo. Não é essa mente aqui, querido, porque isso aqui é uma máquina de 1,5 kg que tem aqui, que não vai muito longe. Mas nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo, que é espiritual, que está no nosso espírito, essa mente ela tem que ser irrigada por essa proteína, por esse gafanhoto aqui, ó. Comer desse gafanhoto. Você não é um profeta de Deus, precisa comer do gafanhoto. Ah, eu não gosto de gafanhoto. Gosta sim, pode comer. Que nem o pai e a mãe, gosta sim, pode comer. Outra coisa interessante, querido, que o gafanhoto, ele salta 20 vezes mais o comprimento do seu corpo. Imagina se nós fôssemos arredondar. Vamos supor que você estivesse 2 metros de altura. Eu sei que ninguém tem aqui, mas só para arredondar. 20 vezes mais, quanto você saltaria? 40 metros. Então, pensou você dar um pulo de 40 metros? Eu acho que são 4 casas, uma do lado da outra, de 10 metros de frente, né? Então, você pularia muito longe. O que quer dizer isso? Que quando eu tenho a palavra, eu vou longe, querido. Quando eu estou firmado na palavra, eu conheço a palavra, eu vou longe. Ô menininho que vai longe com a palavra. Você pula de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça, e as pessoas ficam olhando para você e não entendem como que ele consegue, como que ele continua, como que ele vai, porque a palavra nos faz saltar muralhas. O inimigo, ele põe uma muralha, ele põe um empecilho, mas você tem a palavra e você pula 20 vezes mais do que tudo aquilo, você vai longe. O inimigo não tem esse poder, querido, de te parar, porque o Espírito de Deus está em você. A palavra de Deus te leva para longe, a palavra de Deus te leva para frente. Nós somos um povo que não fomos chamados nem para ficar parado e nem para andar para trás. Nós somos um povo de marchar, de ir, de enfrentar, de continuar e nunca parar. A Bíblia diz que aquele que retroceder, o Senhor não se agrada dele. O que é retroceder? É alguém que entendeu o chamado, começou, mas parou e voltou para trás. Paulo fala desse homem chamado Demas, né? Me abandonou pelo presente século. Foi um homem de Deus, foi um cooperador, conhecia a palavra, mas de repente ele foi para uma outra cidade, pelo presente século ele abandonou tudo. Que nós não sejamos essas pessoas, mas que sejamos um profeta, como foi Elias, como foi João Batista.
Um profeta que come coisas esquisitas, todo mundo vai falar, nossa, você crê nessa palavra? Cara, mas tem umas coisas aí tão fundamentalistas, tão quadrada. A Bíblia te deixa quadrado, cara. Aí você fala assim, ó, eu prefiro ser quadrado do que descer rolando para o inferno. Porque o quadrado não rola, ele está parado, amém, fixo. O redondo, ele vai descendo rapidinho pelas avenidas do inferno. Como cantava lá o Nirvana, né? Tinha uma música que ele cantava as Highway, as avenidas que levam para o inferno. Depois ele morreu com seu próprio vômito. Querido, nós temos a palavra. Deixa as pessoas achar estranha. Mas com o tempo, se ela for um pouco esperta, ela vai ver, puxa, parece estranho, mas parece que ele está sempre feliz, parece que ele sempre tem uma paz que eu não tenho, parece que uma hora você vai atrair as pessoas. Na época do siriri, sabe o que é siriri? Eu não sei qual o outro nome que existe. É siriri mesmo, né? Que vocês conhecem? Chove. Quando vai chegar a chuva, ele sabe, não sei como. Algum anjo desce lá no buraco e fala para ele, vai vir chuva amanhã. Eu não sei, mas ele sabe. Deus colocou isso no coraçãozinho deles, né? São aqueles cupinzinhos, sei lá, que vivem embaixo da terra. Aí eles saem, querido, assim, parece que entardece, eles começam, e vai, você vê aquela nuvem saindo, assim. Você fala, nossa, de onde que veio tudo isso? Só que interessante, a hora que a luz do poste acende, para onde que eles vão? Eles ficam lá virando em volta. Você é a luz do mundo. Jesus, através de você, vai brilhar. E as pessoas, uma hora ou outra, vão ser atraídas por essa luz, querido. Elas vão ser atraídas por essa luz. Fica firme no Senhor. Continua com seu testemunho. Não volta atrás não, querido. Nós não somos de retroceder. Fica firme na palavra. Paga o preço. Porque as pessoas virão. Amém? Então o gafanhoto fala sobre isso. E tem mais uma segunda coisa que é o mel. Ele comia mel silvestre. O Salmo 119, 103 diz assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. A palavra, querida, ela é doce, ela é gostosa, ela tem sabor. Quando a gente ouve a verdadeira palavra do Senhor, a gente não sente um negócio amargo e azedo na boca. Ela é doce. A palavra é doce. E por que a igreja tem comido tão pouco dessa palavra que é doce? Porque aquilo que é bom a gente come sempre, sim ou não? Tudo que é bom a gente come sempre. Pergunto se eu como uma vez por ano chocolate meio amargo. Estou sempre comendo. Eu gosto muito. A palavra, tem gente que fala, não, eu sou da palavra, eu gosto da palavra. Aí você pergunta, essa semana você pergunta, que é uma vergonha, né? Quando você leu a Bíblia? Ah, mas aí também não, pô. Você perguntou a semana, você tem que perguntar no mês. Ô, querido, é doce ou não é? É bom ou não é? Porque se você lê apenas a história, a palavra não tem poder de fazer nada em você. Mas quando você quer entender, você fala, Espírito Santo, senta aqui comigo. O Senhor que inspirou toda a Bíblia. Fala comigo agora através da palavra. Eu quero ler os evangelhos, eu quero ler as cartas. Fala comigo. Aí você começa a ler, de repente, ela fica doce. A revelação vem, aquilo mexe no teu coração, te dá uma energia. Porque o doce não dá energia? O mel dá energia, querido. Amém? Lá no 1 Samuel 14, 27, diz que Saul disse assim para todo mundo, olha, nós estamos em guerra, e eu fiz um voto com o Senhor, um voto idiota, né? Para quem estava em guerra, um voto muito idiota que Saul fez, né? E ninguém vai comer, está todo mundo de jejum, os caras já estavam fracos, como que ia guerrear sem comer? Mas Jonatas, o filho dele, não sabia que eles tinham feito um jejum, e ele estava passando, cavalgando, e viu mel brotando da terra ali, ele enfiou a vara lá e passou na boca, ele comeu aquele mel. Diz a palavra que os olhos deles voltou a brilhar. Olha que interessante. Ele estava lá, morto, cansado, sem energia. Ele vê o mel, ele põe na boca. Opa, estou pronto de novo. E tanto é que ele foi lá para a guerra e venceu. Por isso que muito crente está perdendo a batalha, querido. Sabe por quê? Não gosta da palavra. Não gosta de meditar. Não gosta de ouvir. Jesus é a palavra. Se você não gosta da palavra, você não gosta de Jesus. É o mel. E muitas vezes a gente está abatido, a gente está cansado, a gente está... Querido, vai para a palavra. Seus olhos vão brilhar de novo, você vai se levantar.
Eu não sei se você tem esse costume, mas também não é pecado, mas também não pode toda hora ficar fazendo isso. Mas de vez em quando a gente está orando e fala, Senhor, eu não sei o que fazer, me dá uma palavra. Aí você abre assim, pá! E Deus, ó, tof! Bate e corrige. Ele fala com você na lata. Às vezes a gente está tão ansioso, né? Por alguma coisa. Ai, Senhor, aí você abre. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja apresentado diante de Deus vossas petições. É assim que funciona. Ai, Senhor, estão me perseguindo, o que eu faço? Pá! Aí diz assim, nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Ô, Senhor, obrigado. Então, querida, a palavra, ela fala com a gente. Dessa maneira, lendo, meditando, os nossos olhos vão estar sempre brilhando. Agora, o crente que não tem palavra, querido, que ele só busca entretenimento, só oba-oba, só coisa que faz arrepiar a pele, os pelinhos, só coisa que... não vai, os olhos dele estão sempre apagados, o espiritual. Mas o crente de verdade, ele está na palavra. Tem mel na boca. Esse é os profetas do século 21. Come gafanhoto. E tem o mel na boca o tempo todo. Amém? Não sei se você gosta de mel, mas experimenta o dia que você estiver bem caidão, bem assim, e põe a mel na boca para você ver. Aquilo é energia, querido. É energia. Amém? Só não procura saber como que é feito o mel, que às vezes você pode, né? É a abelhinha que vai lá e regurgita, né? Ela come as coisas e volta, mas é um alimento perfeito. Você sabe que se acabar as abelhas do mundo, nós estamos na roça, você sabe disso, né? As abelhas, elas são responsáveis por toda a polinização de todas as frutas e sementes, seja lá o que for, feijão, arroz, tudo tem flor, tudo tem uma flor antes. E se acabar as abelhas do mundo, nós não temos mais comida, nós dependemos dela. Olha lá, claro, de Deus, mas nós temos que cuidar daquilo que Deus deixou aqui na terra, querido. Querido, tudo aquilo que entra pelos olhos e tudo aquilo que entra pelos ouvidos é alimento para o nosso espírito. Diz assim comigo, tudo aquilo que entra pelos olhos e tudo aquilo que entra pelos ouvidos é alimento para o meu espírito. Então, querida, a sua alimentação em relação ao mundo está limitada, viu? Não tem variedade não, é gafanhoto e mel, parou. Ah, mas eu também gosto. Não, parou. Porque a gente fica assistindo coisas que não deve, ouvindo coisas que não... Ouve música do mundo. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Músicas falando besteira. Imagens sensuais. E está lá assistindo, e está lá ouvindo. É alimento para o teu espírito. Alimento que te pode fazer bem ou alimento que pode te fazer mal. Então nós somos como o profeta, querido. É só gafanhoto e mel, não tem muita variedade não. É a palavra de Deus e a presença do Senhor e nada mais. Não precisamos de muita coisa não. Nós não precisamos comer muita coisa do mundo. Tome cuidado, viu? O povo no deserto se alimentava só do quê? De maná. Ó, vocês vão para a terra prometida, vão marchar no deserto. Marcharam 40 anos, não precisava ser 40, mas porque pecaram, ficaram 40, né? 40 anos chovendo comida para eles, chovendo maná do céu. E esse maná, por incrível que pareça, tinha gosto de mel. Olha que interessante. O que Deus está mostrando? O meu povo não precisa de muita coisa. Se ele tiver só Jesus, é o alimento que ele precisa. O Elias só comia gafanhoto e mel, gafanhoto e mel. O que você precisa mais do que a palavra e a presença do Senhor? Mais nada. Não fica procurando coisas, querido. Não, hã? Elias, é porque eu confundo, porque os dois usavam roupa de camelo. É igual, por isso que falava que João Batista viria como Elias. E todo mundo fala, ele é o Elias que estava para vir. Eu confundo por causa disso, irmão. Que sair da boca o pastor deu, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Pode ver, o Elias também vestia roupa de camelo e usava um cinto de couro, do mesmo jeito. Amém? Querido, tome cuidado com o que você come. 1 Coríntios, para a gente encerrar 6,12. Todas as coisas me são, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem muita coisa que é lícita, mas um crente não pode, mesmo sendo lícito. Olha que interessante.
se você fizer aquilo, se você for naquele lugar, se você comer aquilo, ou se você beber aquilo, muitas pessoas vão olhar e dizer, olha lá o crente lá. Toma cuidado, que às vezes é coisa besta, viu? Eu já contei um testemunho aqui de um colega meu que faz o curso comigo lá de quarta, e ele disse que uma vez, né, ele entrava na igreja, e sempre as crianças gostavam dele. Ele tinha as coisas com as crianças gostavam dele, ele era bem brincalhão e tal. E vinha sempre o menininho abraçar ele. Aí chegou de um culto para frente e o menininho não vinha mais abraçar ele. Ele estranhou, falou, nossa, o que está acontecendo? Aí demorou. E um dia ele foi perguntar para o pai, por quê? O pai diz, não é que nós estávamos passando um dia de carro, você entrou num bar. E eu sempre falo para ele que quem entra no bar é do mal. É pecado. E ele viu você entrando, quer dizer, acabou o castelo do menino, né? Só que o que ele foi fazer no bar? Tinha pedreiro trabalhando na casa dele, precisava comprar algumas coisas para eles comer, um refrigerante lá para beber. E tinha padaria que era um pouco mais longe, mais 2 ou 3 quarteirão. E ele foi no bar que era mais perto. A hora que ele entrou no bar, quem vê vai pensar o quê? Era um bar ainda daqueles que só tem gente, né, cobra de laboratório, 24 horas no álcool, aquela coisa toda. Tudo lá. Ele entrou, o menino viu. Por isso que eu falo, é lícito? Você pode entrar, você não está indo para beber. Mas convém? Não, pode ser que alguém passe e vai pensar o que de mim? Aí você está indo lá no centro, né? Aí você não acha vaga, você vai no centro mais baixo. Aí você vai parar lá na frente da zona, o seu carro. Porque você está com pressa, você precisa ali pagar uma conta. Você pode parar ali? Pode, é rua, é público. Convém. Aí está passando o membro da igreja e dizer, olha lá, eu já estava desconfiado. E ainda pior se tiver o cromo da igreja, ou se você conhecer o carro do cara, tá lá, ó. Eu sou chama viva. Esse é o carro do pastor, rapaz, ele deve estar evangelizando. Ô, rapazinho, errado. Irmão, não convém às vezes. Então, olha, pelo testemunho do evangelho, pensa bem. Tudo que entra, né, convém fazer essas coisas? Não convém, então deixa para lá. Eu já passei muitas vezes ali quando eu vinha do Aeroclube, na época que eu ia, e sempre, às vezes eu venho ali por baixo, eu passo ali em frente do meretrício ali, e eu via sempre um carro assim, um Gol, sempre escrito assim, tudo Deus. Eu falei, não pode ser de alguém da Filadélfia, é alguém que está usando o carro do irmão, do pai, da mãe, tudo Deus lá, e estava lá direto, devia ser algum clientão lá, né? Então, querido, isso dá mau testemunho. Dá mau testemunho. Então pensa bem antes de você falar, o que você vai falar, o gesto que você vai fazer com a mão. Às vezes o gesto é pesado. Não tem nada a ver. Às vezes tem, o outro vai olhar, não vai saber o que você está querendo dizer. Olha, a Bíblia diz que a nossa boca não pode ser palavras torpes. A nossa boca é santa. Então, olha o linguajar. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, mas às vezes é uma gíria que não cabe muito bem para crente. Olha o que fala, olha, né? Porque o profeta, ele tem uma alimentação balanceada vinda de Deus. Não come qualquer coisa, querido. Não assista qualquer coisa. Não vem com aquela conversa, eu estou assistindo, mas eu não apoio. Mas está assistindo, o que você está fazendo então? A Bíblia diz que é culpado quem faz e quem aplaude. Eu não sou, né? Mas eu acho que eles têm direito. Está aplaudindo? É a mesma coisa. Aí tomba um caminhão, aqui no Brasil tem esse vício, né? Tomba um caminhão da Nestlé, cheio de lata de leite ninho. O que acontece? O cara lá morrendo, precisando de socorro, alguma coisa, o que o pessoal faz? Vai tudo pegar as latas de leite ninho, encher carrinho de supermercado, encher sacola. Eu lembro há muito tempo, isso faz tempo, eu era bem adolescente ainda. Tombou um caminhão bem naquela rotatória ali, não nessa aqui da ponte, aquela lá, né, que entra para a Avenida Araras. De leite ninho, você vê se a festa do povo e o cara lá. Eu nem sei porque eu ia falar disso, né? Né? Tava lá. Você tava lá. Achamos um, hein? Achamos um. Não é verdade? Foi, quem é das antigas sabe. Aí tá lá, quem que tá lá no meio? O crentão.
Ô, glória, Deus é bom. Ô, Senhor, eu estava orando de manhã, mas isso aqui caiu do céu. Gente, eu nunca vi chover, né? Lata de leite ninho. Deus, era tudo que eu precisava. Querido, não é assim. Vai lá pregar o evangelho pro cara que está morrendo, às vezes não conhece. Deixa os outros roubar a lata. Você conhece Cristo, querido. Ó, fica descansado. Vamos confessar Jesus, vamos tal. E leva Jesus para ele e deixa a lata de leite ninho para lá. Porque alguém vai ver e falar, olha, eu conheço aquele lá. Querido, você não sabe, mas o mundo está assim de olho em nós. Ó, o diabo tem olheiro por tudo quanto é lugar. Ele põe às vezes o filho do capeta bem na hora que não podia, que você está fazendo uma coisa que às vezes é lícita, mas não convinha você fazer, e o capetão está lá ou com o celular te filmando, depois você vai se lascar. Porque hoje tudo filma, viu? Antigamente não, hoje o cara fez uma coisa, aparece lá filmando. Ah, eu não fiz, não fez, está lá, ó. Como que não fez? E aí, como é que você vai combater uma imagem que está ali te filmando? Então, ó, saiu na rua, querido, vigia o que você está fazendo, os gestos e não sei o quê. Até dá a mão na rua para as pessoas, dá a mão bem aberta assim, para ver que é 5 dedos, senão lá eu vi o fulano erguendo um dedo lá, não, é assim fica esperto também, mas melhor assim, tudo bem, glória a Deus, porque senão, querido, alguém vê. Isso é assim, notícia ruim, ela se espalha. O cara põe no Face, põe no WhatsApp, daqui a pouco todo mundo está falando que você fez uma coisa que você nem fez. Então, às vezes é lícito nem você pôr a mão para fora. Entendeu? Aí está o cara bem atrás de você, de dia, você está no sinaleiro parado. Ele fala, olha para a esposa, olha, pastor Edson aí na frente, esse homem é uma bênção, hein? Que glória, né? Aí tá lá no sinal vermelho e eu me arranco e passo na frente, todo mundo vai embora. Aí ele vai ficar com vergonha da esposa. É uma bênção, né? Pastorzinho é uma bênção. Ele tem um poder de passar no sinal vermelho que eu nunca vi, né? Ele passa e não acontece nada. Então, querido, toma cuidado até com isso. Sinal vermelho, espera. O vermelho já foi feito para esperar. Se a gente não obedecer a leis dos homens que tá ali, como que a gente vai obedecer as leis de Deus que são espirituais, as coisas que não se veem? Tem que obedecer tudo, querido. Amém? Toma cuidado. Tá? Porque nós somos profetas dessa última geração. Jesus já está voltando. Então, João Batista, querido, não se preocupava com o que ele comia, com o que ele bebia, com o que ele se vestia, nada. Aonde ele morava. Ele estava preocupado, que é o que está escrito lá em João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. É assim que o profeta faz, querido. Ele vem pregando aquele que vai vir, falando do Senhor, exaltando o Senhor, levando uma vida no deserto, uma vida com uma alimentação balanceada, é a palavra, uma vida falando a verdade do Senhor até o fim, sempre exaltando aquele que deve ser exaltado, porque um dia nós seremos também glorificados. Então, enquanto nós não somos glorificados, não ressuscitamos, vamos como um profeta desse século, falar do Senhor e viver como um profeta de verdade, amém? A igreja está precisando de boca. A igreja está sem boca, querida. A igreja está muda, a igreja não fala, a igreja não prega, a igreja não testemunha. Do nosso século não faz isso. A igreja de Laodiceia, onde o que governa é a lei do povo, é o que o povo pensa e não mais o que Deus pensa. Isso era na época do Senhor, agora nós estamos no século 21. Não, o Senhor não muda. O Senhor não muda. Palavra sempre é palavra, mandamentos são mandamentos. Espírito Santo sempre foi santo e sempre vai continuar sendo santo e sempre vai querer com que o seu povo seja santo. Isso não vai mudar. Amém? Vivemos no século 21, mas o nosso coração está na pátria do céu. E eu, como embaixador de lá, eu tenho que falar como fala lá, pensar como pensa lá e ser santo como o povo de lá é santo. É para lá que você quer ir? Então você já tem que começar a viver aqui como se estivesse vivendo lá. Se não adora aqui, não lê aqui, não gosta da presença aqui, não quer perder tempo com o Senhor aqui, o que vai fazer no céu? Entendeu? Não tem o que fazer lá. Então começa aqui. Glória a Deus. Amém. Eu quero orar com você, querido. Inclina a tua cabeça. Nós vamos pedir. Pega um pouquinho o som aí, irmão. Glória a Deus.
Pai, nós queremos pedir nessa manhã, Senhor, nós sabemos que temos falhados muito, Senhor, temos fraquejados muito, temos dado tão pouco testemunho de Ti, Senhor, temos manifestado tão pouco do Teu reino na terra, e temos manifestado uma luz tão fraca, Senhor, mas tão fraca, e nós precisamos, Senhor, ser luz e sal. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha nos acordar e venha trazer em nós a unção que estava sobre Elias, sobre João Batista, que foram profetas, Senhor, que pregavam arrependimento e que mostravam o erro, Senhor, para que as pessoas não fossem para o inferno, para que o mal não viesse, Senhor. Usa a nossa boca, Senhor. Nessa manhã nós consagramos nossos lábios, nós consagramos a nossa boca, Senhor, para que seja trombeta, Senhor, para que seja a porta pelo qual o Senhor vai falar às nações, o Senhor vai falar aos povos, o Senhor vai falar a quem está do nosso lado, Senhor, aquele amigo de trabalho, aquele amigo de venda, aquele amigo da escola, o vizinho, Pai, a rua, não importa, que o Senhor use os nossos lábios, Senhor. A nossa boca foi feita para falar da glória de Deus, querido. A nossa boca, ela existe. Deus, quando criou, Ele projetou para que nós pudéssemos falar da glória dEle na terra. E o que nós temos falado? Às vezes só besteira, só baboseiras, só piadas. E a gente não tem coragem, às vezes, de abrir a boca num consultório, ali esperando o dentista ou no médico, de falar de Jesus para as pessoas, de criar uma oportunidade para falar da glória que o Senhor tem. Às vezes nós temos, Senhor, até vergonha de falar. Em pensar, vão dizer que eu sou um crente, que eu sou cristão. Querido, nós precisamos mudar esse conceito. Espírito Santo, nessa manhã, vem trazer em nós um espírito arrojado, vem trazer em nós um espírito arrojado, como de João Batista. Não importa, Senhor, não importa quem seja e como seja, nós vamos falar da Tua glória, e nós vamos falar que o machado está à árvore, e as pessoas precisam se arrepender. É essa mensagem que nós temos que preparar para a segunda vinda do Senhor nos ares. Oh Senhor, usa-nos nesses últimos dias, Senhor. Eu sei, Senhor, que nós poderíamos estar orando por tantas coisas aqui que é direito nosso, é nossa promessa, mas nessa manhã, Senhor, nós queremos falar dos nossos deveres. O que nós temos feito para o Teu reino, Senhor? Nós vamos ganhar uma mansão celestial, uma eternidade na glória, ruas de ouro, muita paz, sem trabalhar, só curtindo a eternidade contigo. Mas o que nós temos feito para o Teu reino, Senhor? Em gratidão, o que nós temos devolvido? O nosso tempo temos dado para o Teu reino, o nosso tempo temos dado para evangelizar, os nossos lábios têm usado como espada, Senhor, nós temos usado para cortar os corações e marcar as vidas com a Tua palavra. Então, Senhor, que nessa manhã o Senhor nos aqueça, o Senhor nos acorda, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito, Senhor. Ah, Senhor, faz com que eu cuide das Tuas coisas, para que o Senhor possa cuidar das minhas, Senhor. Nós queremos às vezes inverter isso, Senhor. Queremos que primeiro o Senhor cuida das nossas coisas, resolva os nossos problemas, e depois nós iremos falar de Ti. Não, Senhor, nós queremos nessa manhã ter a consciência. Primeiro, eu quero cuidar das Tuas coisas, Senhor, do Teu reino. E eu sei que as demais coisas vão sendo acrescentadas na minha vida. Amanhã, Senhor, começa de novo a semana. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar. Não sei, Senhor, o que é o compromisso de cada um, mas com certeza é mais um dia que nós, como João Batista, vamos levantar da nossa cama, com a nossa pele de camelo, com o nosso cinturão de couro, comendo mel silvestre e gafanhoto. E é mais um dia que nesse deserto nós vamos sair e pregar da Tua palavra, e pregar metanoia, arrependimento, mudança de pensamento, Senhor, na vida das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a influenciar. Se o Teu Espírito não estiver em nós, Senhor, nós e nós mesmos não temos nada para dar. E eu peço nessa manhã, Senhor, enche o Teu povo do Teu Espírito. Enche o Teu povo de intrepidez, de coragem, Senhor. Enche o Teu povo de sabedoria. Agora, Senhor, na mente de cada um, que o Senhor coloque nessa mente espiritual a sabedoria que vem do alto. Enche de sabedoria, que quando abrir a boca para falar, o Senhor
vai colocando as palavras, Senhor. Nós não temos que nos preocupar o que falaremos, mas o Senhor vai colocar as palavras em nossa boca, Senhor. Ah, Senhor, que não falte mel em nossos lábios, que não falte palavra no nosso coração, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos. Os profetas do século 21 precisam da tua palavra. Ah, Senhor, dá fome a esse povo, para comer mais da palavra, para comer mais da palavra, para comer mais da palavra. Dá fome a esse povo, Pai, em nome de Jesus. Que todos os dias, se eles ficarem sem ler a palavra, Senhor, que haja uma frustração no espírito, uma fome, e dizer: eu preciso ler a palavra, eu preciso comer dessa palavra, eu não comi dela hoje ainda. Querido, que isso esteja no teu coração. Nem um dia sequer nós fiquemos sem comer e sem ler da palavra, sem meditar nesse maná, nesse mel, nesse gafanhoto. Em nome de Jesus nós vamos comer disso, querido. Nós precisamos estar saturados da palavra, para que a palavra flua em nós poderosamente. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Guarda o teu povo. Que essas vestes, Senhor, estejam sempre alinhadas, que sejam vestes de glória, Senhor. Todos aqui estejam vestidos com a tua glória, Pai, para que a nossa vergonha não apareça, para que o nosso pecado não apareça, para que, Senhor, apareça sempre, sim, atos de justiça dos crentes, Pai, em nome de Jesus. E que, se o Senhor voltar agora, Senhor, eu sei que nós subiremos, porque as nossas vestes estão vigiadas, Pai, em nome de Jesus. Eu te dou glória, te dou honra, Senhor, porque eu sei que a palavra que foi pregada nessa manhã, ela foi bem explicada, Senhor. Ninguém vai sair daqui dizendo: eu não entendi o que o Senhor quis dizer. Entendeu sim, querido. E que essa palavra te incomode a semana inteira. O Senhor precisa na terra, sabe do que, querido? Precisa de profetas. É o que tem faltado na igreja. Pessoas para dançar tem bastante, para berrar tem bastante, para ir em shows tem bastante, pessoas para fazer campanha tem bastante, mas quando o Senhor diz: ei, eu preciso de um profeta, porque as almas estão indo para o inferno, quem pode ser o meu profeta? Aí não acha nenhum. Mas que você seja nessa manhã esse que está dizendo aí: Senhor, eu não quero saber do meu vizinho, não quero saber quem está do meu lado, mas eu quero ser o teu profeta. Eu quero ser, Senhor, o teu João Batista, Senhor. Eu quero pregar, eu quero falar da tua palavra lá fora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.